Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor. Vamos a Deus em oração, pedindo por sua graça, sua misericórdia sobre nós, como seu corpo vivo, sua igreja santa. Oremos. Santo Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, o teu povo reunido aqui, louva o teu nome, porque tu és digno de toda adoração. E clamamos a Ti, ó Santíssimo Deus, que possa agora mesmo visitar o mais íntimo do nosso ser, olhar para dentro de nós e enxergar as lutas que temos travado contra o pecado e também, Senhor, as tristezas, as angústias que são, infelizmente, marcas desse tempo presente. Por conta da queda do homem. Te pedimos teu socorro e teu auxílio, como igreja do Senhor, porque somos teus, a ti pertencemos, e é o Senhor quem promete na tua palavra, que a tua obra iniciada há de ser completada em nós, até o dia da manifestação de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nesse dia, mais uma vez, para a glória do teu nome somente, nos aperfeiçoa em santidade, porque queremos ser santos, porque santo é o Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós com misericórdia e graça, e nos dar essa graça, que não é apenas justificadora, mas também santificadora, a fim de que possamos ser educados por essa graça, a viver e andar justa, santa e piedosamente no mundo. Ó Senhor, que os nossos pés não vacilem, mas que eles andem em retidão, e que seja a Tua palavra a lâmpada para os nossos pés, que as nossas mãos possam estar limpas, que o nosso coração seja íntegro, que haja em nós a ação viva do Teu Espírito, que os nossos pensamentos, sentimentos e ações possam condizer com a vida de quem pertence a Ti e de quem segue ao Teu Filho amado Jesus. Ó Senhor, faz tudo isso na operação do Teu Espírito, santifica a Tua igreja. Também visita os enfermos, cura aqueles que têm enfrentado doenças, enfermidades, que o Senhor possa ser o auxílio e o socorro, que o Senhor possa restaurar aqueles que têm também andado entristecidos, talvez pelo pecado ou talvez pelo luto, que o Senhor possa guardar aqueles que são Teus. Anima os maridos nos seus lares para que possam ser cabeça e para que possam imitar o amor sacrificial e servil de Cristo Jesus. Dê piedade às esposas, que elas possam ser revestidas de amabilidade e que possam ser sujeitas no Senhor aos seus maridos. Visite os lares dessa igreja, santifique os filhos, que eles possam temer ao Senhor, antes de tudo, e honrar e obedecer os seus pais. Cuida, Senhor, e cultiva em nós um coração íntegro em todas as coisas, na família, no trabalho, na igreja e em qualquer lugar que estejamos, que tudo seja para a Tua glória e que sejamos reconhecidos vividamente como discípulos do Senhor. Ó Senhor, opere em nós aquilo que ainda não aconteceu, faz em nós aquilo que ainda precisa acontecer. O Senhor sabe o quanto carecemos de Ti, portanto santifica-nos com a Tua palavra, que é a verdade, e aperfeiçoa os nossos ouvidos também nesse momento, para que possamos receber a boa porção da Tua palavra. Que o Senhor prepare cada um de nós, que o Teu Espírito Santo possa preparar o terreno do nosso coração, e que a boa semente possa frutificar para o louvor da Tua glória. Conduze-nos, em nome de Jesus, nos dê temor e iluminação do Teu Santo Espírito. Oramos assim, confiados em Cristo, o nosso Salvador. Amém. Convido a amada igreja a abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho segundo Lucas. Nós estamos estudando esse Evangelho expositivamente e nós, pela graça do Senhor, já caminhamos bastante. E hoje, no capítulo 23, dando continuidade, na verdade, encerrando esse capítulo, os nossos olhos vão repousar do verso 50 até o verso 56. Se assim o Senhor permitir, meditaremos no sepultamento do nosso Senhor. Irmãos,
Há momentos na história das Escrituras e também em nossas vidas, porque não estamos desassociados dessa narrativa. Há momentos em nossas vidas em que Deus parece não existir. O silêncio permeia e nós duvidamos. Será que o Senhor está aqui? Será que Deus é real? O silêncio ele é bem difícil e temos dificuldades de lidar com ele. Porque parece que ele é uma porta aberta para a dúvida e para a incredulidade. O silêncio de Deus. O silêncio. Não há voz do céu, não há milagres, a gente ora, não tem respostas imediatas, só silêncio. Você já teve essa experiência do silêncio de Deus? É basicamente isso que nós estamos vendo aqui nesse trecho que nós vamos lidar. Foi assim entre a cruz da sexta-feira e o amanhecer do domingo. Esse sábado silencioso, onde, humanamente falando, a esperança está sepultada juntamente com Cristo. Aquele que veio como o Rei dos Reis, a promessa do Messias esperado, agora está verdadeiramente morto e será sepultado em breve. É nesse cenário que o evangelista Lucas, ele nos surpreende com uma fórmula teológica que ele usa sempre, e que você pode ler no início do verso 50. E eis que. De repente, do meio do sinédrio, o sinédrio, justamente a instituição corrupta que condenou Jesus, surge um homem que ninguém esperava, chamado José de Arimateia. Ele é descrito pelo próprio Lucas como bom e justo, um homem silencioso, quase invisível, pois no correlato de João 19, João descreve José de Arimateia como um discípulo invisível, que não se posicionava como seguidor de Jesus diante dos judeus por medo de retaliação. Ele estava num lugar hostil. Ele era membro do sinédrio que condenou o Salvador. E por isso, portanto, até então, ele era um discípulo oculto, que tinha a sua fé omitida, em certo sentido. E lendo, ao lado dele, de José de Arimateia, você vai ver o relato também de mulheres que acompanharam Jesus durante todo o seu ministério e que agora, diante de um Jesus morto, que foi o sermão do domingo anterior, essas mulheres igualmente improváveis, elas eram anônimas, mas persistentes e amorosas. Elas seguem Jesus no escuro, sem espetáculo de fé, sem show da fé. Uma fé que se manifesta viva no silêncio. Uma fé que permanece viva no silêncio. Sem promessa aparente, sem entender tudo o que haveria de acontecer, mas certamente, como leremos, sem abandonar Jesus, o Salvador. A narrativa segue de sexta, prossegue seu tempo litúrgico, chega no sábado, dia para se guardar conforme a lei. O dia em que nada acontece, o dia em que Deus parece calado, um dia em que a fé só pode fazer uma coisa: obedecer e descansar. Só isso. Na vida nós teremos dias assim. Dias que não poderemos fazer nada além do que continuar obedecendo a Deus e descansando. Só. Lucas 23, 50 a 56,
nos relata 3 características da fé verdadeira, que eu passo a citar aos irmãos. A primeira é que a fé verdadeira, ela aparece em lugar improvável e em momentos improváveis. A fé verdadeira aparece nesses contextos. A segunda é que a fé verdadeira, ela persevera quando a esperança parece morta. E a terceira é que a fé verdadeira descansa e obedece, crendo que Deus está trabalhando, mesmo quando a gente não vê nada se mover. Este é um sermão para todos nós, que vive entre a dor da sexta e a glória do domingo. Para quem precisa aprender a crer no Deus que trabalha, mesmo quando nós não vemos. Então, eu passo a leitura do texto, convido você a, com toda atenção, devoção, reverência e humildade, ler Lucas, capítulo 23, versos 50 a 56, assim diz a santa, verdadeira palavra de Deus. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. E ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia, seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Até aqui a palavra do nosso Deus. Aos irmãos que anotam, nós seguiremos a seguinte estrutura. Do verso 50 ao verso 53, uma fé que se revela no momento improvável. Do verso 54 ao verso 56, na sua parte primeira, na sua parte A. Uma fé que permanece viva quando a esperança parece morta. E por fim, o final do verso 56, ou verso 56 na sua parte B, uma fé que descansa e obedece enquanto Deus trabalha. Essa é a divisão que seguiremos. Passamos a ver esse primeiro aspecto dessa fé, uma fé que se revela no momento improvável. Convido você mais uma vez a olhar para o verso 50, e eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, assim diz a palavra de Deus. Lucas introduz José com esse e eis que. Essa expressão, ela carrega consigo uma surpresa narrativa, ou seja, nós temos a expectativa que a narrativa siga por um caminho, mas esse caminho é rompido e vem uma novidade que nos surpreende, portanto. Então, o que nós tínhamos? Jesus está morto. Alguém pode pensar, acabou a história. Alguém pode pensar, Jesus morreu naquela cruz, então acabou aqui. Até que vem essa fórmula narrativa que diz que não acabou, que tem algo mais, e eis que. É assim que José é introduzido, essa expressão de surpresa narrativa, típica de Lucas, e ela está colocada sempre para chamar a nossa atenção. É como se alguém dissesse, de fato, você pode traduzir, ei, preste atenção, tem algo ainda para acontecer. E eis que Jesus morreu, mas preste atenção, tem algo ainda para desenrolar. A coisa não acaba aqui, a história não termina aqui. Jesus morreu, mas a história não acabou. E depois desse drama da morte, nós vemos um homem chamado José, como diz o próprio relato. Até aqui, irmãos, esse homem, ele é totalmente desconhecido. Quem é José? Quem é José da cidade de Arimateia? Você pode procurar em toda parte da Bíblia, antes da morte de Jesus, esse nome não aparece. Mas eis que
Nesse momento tão dramático, esse discípulo até então oculto surge e aparece com uma fé que se manifesta no momento improvável. Eu convido os irmãos a olharem para o Evangelho de João, capítulo 19. Por gentileza, avance na sua Bíblia para João, capítulo 19. E vamos ler o verso 38 em diante. Repito, João 19, verso 38, seguinte. Os irmãos acharam? Digam um amém aí. Vamos ler? Diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo. Perceba uma característica que João diz a respeito desse discípulo: em segredo. Por quê? Porque tinha medo dos judeus. Ele fazia parte do sinédrio, irmãos, da cúpula religiosa. Ele poderia ser facilmente morto, perseguido, ultrajado. A sua vida poderia acabar em todos os sentidos. Ele poderia ter uma mortificação social. Ele poderia, inclusive, ser morto, literalmente falando. Ele seguia Jesus em secreto dentro de um lugar hostil, dentro de um lugar corrupto, dentro de um lugar que não amava Jesus e que, inclusive, foi o lugar que condenou a Jesus. E o que esse homem faz? Ele pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Nós vamos ler até aqui. Volte lá para o relato de Lucas. Depois nós voltamos para João novamente. Esse homem era desconhecido na narrativa. Até então, o discípulo secreto, ele surge apenas quando tudo parece perdido e sem esperança. A cruz já aconteceu, Jesus já está morto, os discípulos já estão dispersos. Aliás, você sabe, Judas traiu, 10 abandonaram Jesus, e a gente nem tem certeza se João ficou realmente com ele. Mas pensamos que sim. Talvez de todos os discípulos mais próximos de Jesus, talvez só João tenha ficado com Jesus. E ainda não foi ele que cuidou de Jesus na ocasião mais dramática do seu ministério, a sua morte. Não foi ele que o carregou. Foi um discípulo que até então estava em segredo, em uma estrutura hostil ao Evangelho, o Sinédrio. E justamente aqui Deus traz à luz esse personagem oculto. O texto continua dizendo, como já afirmamos diversas vezes, olhe para o verso 50, membro do Sinédrio. E este é um ponto chocante, irmãos. Deveria nos assustar, porque o Sinédrio, você sabe muito bem, é o centro de oposição contra Jesus. É justamente a instância onde Jesus é condenado. Do ponto de vista humano, é de lá que vem a condenação de Jesus. Ainda que a gente saiba que soberanamente essa é a vontade de Deus. E, no entanto, dali mesmo, dentro dessa estrutura corrupta, Deus preserva um homem. E isso nos mostra pelo menos duas verdades que eu gostaria já de compartilhar com os irmãos em termos de aplicação. A primeira é que Deus ele nunca perde o controle da história, e você sabe disso. Nem mesmo dentro da história, onde há muitas estruturas corruptas, hostis ao Evangelho. Pense agora mesmo, você pode fazer esse exercício, em instituições religiosas, porque existem, e instituições civis, que são totalmente opositoras ao Evangelho, contrárias a Deus, contrárias ao Senhor, em qualquer natureza. Mas Deus está no controle soberano dessas estruturas. E a segunda verdade é que nem toda unanimidade institucional é absoluta. Deus sempre tem os seus. Deus sempre preserva aquilo que nós chamamos de remanescente em ambientes corrompidos. Você pode pensar na política? Deus tem os seus. No STF? Deus tem os seus. Na história das igrejas, existem muitas igrejas falsas, mas existem os seus. Existem aqueles que são dele e que no meio de toda a corrupção vão permanecer. E esse contraste aqui, ele é forte, é interessante para nós observarmos. O Sinédrio, enquanto instituição, ele manifesta injustiça. Mas dentro dessa instituição injusta, Deus preserva um remanescente, como disse Lucas. Como se Lucas dissesse, nem todo mundo no sistema está perdido, porque Deus sempre tem os seus Josés dentro
das estruturas corrompidas. É a história do remanescente. E aí eu gostaria de citar para você, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, por gentileza, vá até 1 de Reis, capítulo 19. E você pode olhar, por gentileza, 1 Reis 19. E você pode olhar, por gentileza, o verso de número 14. Onde o profeta Elias, ele pensa ser apenas ele, aquele que está sendo preservado dentro da corrupção do mundo. Olha o que diz 1 Reis 19, verso 14, leio agora. Ele respondeu, quem respondeu? Elias. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Na concepção de Elias, apenas ele era um fiel dentre o mundo corrupto que vivia. Mas olha, por gentileza, agora para o verso 18, o que Deus responde para Elias. Também, não é só você, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Sabe o que isso significa? É que é Deus, irmãos, quem preserva os seus remanescentes. É Deus quem guarda os seus justos dentro de estruturas injustas. É Deus quem preserva o seu povo dentro da corrupção dos sinédrios. É o Senhor quem faz isso. É Deus quem faz isso. Romanos, eu convido você a ir até lá, capítulo 11, ainda falando sobre a história dos judeus. Esse texto deixa claro que o Senhor também preserva os seus remanescentes. Romanos 11, no verso 1 a 5, você encontra que dentre os perdidos judeus de Israel, Deus tem seu remanescente. Olhe para José de Arimateia, um homem dentro da estrutura judaica corrompida, mas certamente um eleito do Senhor. Alguém que foi guardado e preservado para fazer aquilo que nem os discípulos fizeram no momento mais difícil da vida do nosso Salvador. Olha o que diz Romanos 11, verso 1 em diante, diz assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, o texto que acabamos de ler, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, e atenção para o verso 5, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Em outras palavras, Deus sempre guarda aqueles que são dele, em qualquer contexto que você imaginar. No contexto mais hostil, no sinédrio mais hostil, Deus tem os seus, que não se corrompem, que não se vendem. Daí, se você voltar lá para o relato de Lucas 23, você vai olhar para esse homem que foi guardado pela graça e pela misericórdia de Deus em meio a tanta hostilidade, José de Arimateia. No verso 50, vai dizer uma característica do seu caráter, o que é interessante, pois Lucas ele é raro em fazer isso. Mas ele vai dizer sobre José de Arimateia, no final do verso 50, que ele era um homem bom e justo. Irmãos, duas características que para um judeu nunca estão associadas à pessoa sozinha. A bondade e a justiça só provém de Deus. E quando Lucas está dizendo que José é bom e justo, ele está dizendo que a bondade de Deus se reflete na vida de José e que a justiça de Deus se reflete na vida desse José de Arimateia. São duas características de caráter que para o judeu é essencialmente atributo de Deus, bondade e justiça, e que não podem ser expressas por alguém que não tem parte com Deus. Então, aqui nós não louvaremos o caráter de José, nós louvaremos o Deus que imprime esse caráter bom e justo em José.
Nós louvaremos o Deus de toda bondade e nós louvaremos o Deus de toda justiça, crendo que nós também podemos ser bons, crendo que nós podemos ser justos quando andamos na dependência do Deus que é bom e do Deus que é justo. E que nas estruturas corruptas, o cristão ele deve ser luz, sim, e sal da terra, exercendo a bondade que é de Deus e exercendo a justiça que é de Deus. Bondade é um caráter generoso, piedoso e moralmente íntegro. É isso que significa. E justiça é uma dimensão religiosa, onde o justo ele está com a sua vontade alinhado com a vontade de Deus. Em termos judaicos, dentro da proporção do texto, é alguém que anda na retidão da lei, ou que, pela graça, busca cumprir uma vida de acordo com o caráter santo de Deus. É isso que significa. Então Lucas coloca José em contraste com a maioria do sinédrio. É isso que vemos agora no verso 51. Um homem sozinho contra muitos corruptos. Um homem que a bondade e a justiça de Deus repousa sobre ele contra uma multidão de pessoas perdidas que condenaram o Salvador bom e justo. Olhe para o verso 51. Ele fala o que José fez. Que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Que plano? O plano que estava rolando no sinédrio de matar Jesus. Que ação? A ação para matar Jesus. E ele não concordou nem com o plano e nem concordou com a ação. Olha como isso tem uma progressão. Ele não apenas não concordou com aquela ideia, mas ele não participou, não envolveu as mãos de qualquer forma naquela ação. Ele não tinha concordado com o plano. Ele não é apenas bom e justo com um caráter derivado de Deus, em termos genéricos, mas ele se posiciona contra a injustiça, contra o plano, que é a maquinação, o esquema para matar Jesus, mas também contra a ação, que é a execução ou desenrolar desses planos. José se opõe, portanto, tanto contra a conspiração que estava rolando ali no sinédrio, quanto à prática de matar Jesus. Ele não foi omisso. A sua justiça não foi apenas cognitiva, ela foi prática. Ele discorda do plano e ele renega na prática. Ele não foi cúmplice. Isso reforça uma verdade para nós. Que justiça verdadeira não é apenas deixar de fazer o mal, mas é também não concordar com o mal fazendo aquilo que é o bem, fazendo aquilo que é o certo. Não é apenas uma postura inerte, uma paralisação do mal, mas é uma iniciativa do bem. Daniel, do livro de Daniel, soa como, de fato, um exemplo disso para nós, irmãos. Se você pudesse ir agora, e eu chamo você a fazer isso, para o livro de Daniel, você vai ver um jovem, o jovem Daniel, dentro de uma estrutura corrupta, a Babilônia de Nabucodonosor, e que decidiu no seu coração não se corromper. Eu convido você a ler Daniel, capítulo 1, o verso de número 8. Daniel 1,8 diz assim: Daniel resolveu ou decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 9: E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aqui duas verdades interessantes. Algumas pessoas vão dizer: eu me corrompo porque não é fácil vencer as estruturas corruptas. Eu me vendo em pequenas ou grandes coisas porque é difícil, as coisas são difíceis. Mas aqui nós temos um jovem diante da Babilônia, diante do cenário hostil. Cenário esse, irmãos, que nós não estamos muito diferente dele. Nós também vivemos numa espécie de Babilônia. Um cenário hostil à fé, ao Evangelho, à santidade. As pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de arrependimento, não querem buscar a Deus pelas razões corretas, querem buscar a Deus pelas razões erradas, querem buscar a Deus por bênçãos, por vaidade, querem buscar a Deus por materialismo. É assim que as pessoas têm vivido no nosso tempo, infelizmente. Mas Daniel decide, em outras versões, no seu coração, não se contaminar com as falsas iguarias daquele tempo. E você? E você?
diante do sinédrio do nosso tempo presente, diante da Babilônia do nosso tempo presente, diante da realidade do nosso tempo presente? Será que você tem se corrompido com as falsas iguarias e com a aprovação dos outros? Porque a posição de José de Arimateia é ir contra os seus pares, é desagradar aqueles que poderiam fazer-lhe mal e fazer-lhe perder sua posição, é desagradar aqueles que muitos brigariam para agradar. Será que nós temos essa coragem? Será que nós temos sido como José ou como Daniel? Se você avançar no livro de Daniel, no capítulo 3, e ler o verso 17 e 18, você vai encontrar uma verdade contundente. Olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, outros jovens que respondem ao rei diante de uma situação hostil. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Verso 18. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui? Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Deus pode me livrar, mas Ele também pode não me livrar. E se Ele não me livrar, mesmo nesse cenário em que eu sou perseguido, hostilizado, perco minha posição, meu status, minha honra, entre aspas, minha glória, entre aspas, eu não vou me dobrar aos falsos deuses, mas vou servir apenas e tão somente ao Deus verdadeiro. Agora volte lá para José de Arimateia. Era um homem que, segundo a descrição de Lucas, não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Ou seja, ele estava em oposição àqueles que poderiam lhe fazer mal, perder seus status, perder sua posição, perder seu prestígio. Como é que você lida? Você tem temor dos homens? Você consegue defender a verdade de Deus em público? Você é um discípulo verdadeiro de Deus em público? Ou sua fé, até então como a fé de José de Arimateia, é uma fé em secreto? O texto prossegue dizendo no verso 51 que ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus. Esse trecho só é para dizer que José vem de fora, ele não é uma figura proeminente de Jerusalém. É alguém pouco conhecido no centro do poder, um quase anônimo. Porém, a seguir, vem a informação mais importante sobre José, que é o final do verso 51, e esperava o reino de Deus. É isso que fazia de José uma pessoa distinta e diferente de qualquer um daqueles que estavam ali no mesmo sistema dele, no Sinédrio. Aqui está a informação que mais justifica tudo a respeito desse homem. Ele não é apenas um moralista, bom e justo, mas ele é alguém que esperava com uma esperança escatológica. Ele tinha uma expectativa real pela vinda e a manifestação do reino de Deus. Essa expressão, esperava o reino de Deus, é importante aqui para nós, porque ela conecta José a toda uma linhagem lucana. Por exemplo, citando aqui para os irmãos, é a mesma expressão que é usada para Simeão, que esperava o reino de Deus. Isso é relatado em Lucas. É a mesma expressão usada para Ana, que esperava o reino de Deus. Isso também é relatado em Lucas no capítulo 2, tá? Se você ler o capítulo 2, você vai ver Simeão e Ana como essa expectativa, aguardando o reino de Deus. E Simeão é aquele que diz, agora os meus olhos viram a salvação e eu já posso morrer. Ou seja, tudo para eles era a manifestação do reino, e a vida, e os luxos, e os bens e vaidades pouco importavam, porque o reino vindo era tudo que eles queriam. Tudo era perda por amor a Jesus. E Lucas intencionalmente conecta José a essa linhagem lucana, de pessoas que têm a expectativa da manifestação do reino. Então ele não era um homem qualquer. Os irmãos entenderam isso? Ele está dentro do relato da expectativa do Messias, da manifestação do reino. É por isso que ele é alguém distinto dos demais. Esperar o reino aqui é uma expressão, uma linguagem de fé. Por quê? Porque implica em aguardar as promessas de Deus, ver o governo de Deus se manifestando. É uma esperança moldada pelas Escrituras, pelas promessas dos profetas e principalmente, pela expectativa messiânica. Era um homem que aguardava a manifestação de Deus por meio do seu reino.
Então perceba essa tensão do texto que nós podemos perceber. José esperava o reino, mas o rei acaba de ser crucificado e morto. Tem como prosseguir crendo? Tem como continuar crendo? Aquele que era a esperança esperada agora está morto no madeiro, pendurado numa cruz. Morreu como maldito e encontra-se plenamente sem vida no seu corpo. Humanamente falando, esse seria o momento de desistir. Esse seria o momento de abandonar tudo. Ainda assim, é nesse contexto de um Jesus pendurado no madeiro que esse homem age com fé. Uma fé que não morre quando as circunstâncias parecem contradizer a esperança. Uma fé que se revela no momento improvável. É essa fé que estava em silêncio, dentro do sinédrio, em secreto, nas palavras de João, que agora toma uma coragem pública. Porque essa fé, até então, até outrora silenciosa, agora vai tomar o maior ato de coragem que alguém poderia tomar. E que nem os discípulos tiveram coragem de fazê-lo. Isso está registrado no curto verso 52. Mas talvez o centro narrativo dessa perícope, mostrando como essa fé se manifestou, corajosa, no momento improvável. Olha o verso 52. Ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Irmãos, ele foi até Pilatos. Não se trata de um simples detalhe histórico isso aqui. Nós precisamos entender o peso dessas afirmações. Ir até Pilatos significa uma exposição em diversos níveis. Primeiro, politicamente, porque ele poderia estar se opondo ao poder romano. Segundo, religiosamente, porque ele está se associando com um condenado que o sinédrio do qual ele faz parte condenou. Terceiro, socialmente, porque ele foge da expectativa do grupo que ele pertence, que é o próprio sinédrio. Então, esse verso, apesar de curto, o verso 52, do capítulo 23 de Lucas, esse verso curto, ele é carregado de peso, porque aproximar-se de Pilatos para pedir o corpo de um condenado por sedição era um risco. José, ele está se simpatizando com Jesus. Ele está se identificando com um maldito, como diz as Escrituras. Maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Ele está indo contra a oposição oficial do sinédrio do qual ele faz parte. Ele está rompendo com a leitura dominante de que Jesus era um blasfemo. E ele está buscando honrar o corpo de Jesus. É como se ele estivesse dizendo implicitamente: esse homem condenado, para mim, não é um maldito, mas é digno de honra. Irmãos, se esse discípulo secreto não é preservado por Deus e não manifesta a sua fé num momento improvável, o corpo de Jesus, não sei se você sabe o que aconteceria. Seria lançado numa vala comum, junto com outros criminosos, e depois mutilado e queimado, talvez, e terminaria ali. Você entendeu o drama disso? O corpo do nosso Salvador, do Deus que encarnou, seria colocado numa vala comum, junto com os demais criminosos. Mas Deus preservou um homem. Porém, um homem que já estava prometido desde anteriormente. Um homem que talvez nem se enxergou assim, mas ele era alvo do cumprimento de uma profecia. Da profecia que se encontra em Isaías 53, verso 9. Que diz que ele foi contado entre os transgressores, mas na sua morte esteve com o rico. José era rico. E ele estava cumprindo o que havia sido dito há muitos e muitos e muitos anos atrás,
A Bíblia é a verdade. Nem o maior autor de filmes de Hollywood, diretor, poderia pensar algo assim. Como é que uma verdade descrita tantos tempos atrás se cumpre tão fielmente com tantas testemunhas oculares? Aliás, nesse ponto é importante que eu lhe diga que Lucas, ele é um historiador, e o propósito dele com tudo isso é mostrar que Jesus está realmente morto e não de forma ficcional. E que existem muitas testemunhas que podem comprovar que Jesus não desmaiou, mas ele morreu. Que Jesus não foi trocado por outro corpo, mas ele morreu. Não sei se você sabe, mas dentro da teologia liberal, os liberais vão dizer que Jesus apenas desmaiou e não morreu de fato. Dentro da perspectiva religiosa muçulmana, os muçulmanos vão dizer que o corpo de Jesus foi trocado por o corpo de outro discípulo. E que Jesus é um profeta que foi diretamente para o céu e não passou pela morte. Não, no cristianismo, o nosso Salvador, o Deus que se encarnou, morreu. E um homem rico testemunhou esse fato. Viu com os próprios olhos e usou os seus recursos para auxiliar o nosso Salvador na sua morte. José, portanto, irmãos, é esse homem corajoso que sim, ele arrisca a sua reputação, a sua posição, a sua segurança. Ele arrisca o que muitos de nós não arriscaríamos. Porque o que é uma expectativa do reino no verso 51, agora se traduz em um ato concreto de discipulado. Ele passa a seguir Jesus. Ele se aproxima de um Jesus morto. Ele se aproxima de Jesus em um contexto que muitos de nós aqui não nos aproximaríamos de Jesus, e agora eu chamo a sua atenção. Porque ele se aproxima de um Jesus que não pode lhe dar bênção, que não pode aumentar as suas riquezas. Ele se aproxima de um Jesus que não pode lhe dar qualquer tipo de benefício humano que nós podemos enxergar. Ele se aproxima de Jesus quando já não há mais milagres, quando não há multiplicação de pães, quando não há expectativa de triunfo. Ele se associa a Jesus quando Jesus é tido como um maldito condenado, mas porque ele ama Jesus, a despeito do que Jesus pode dar e do que ele pode fazer. Diferente de muitos de nós, que só se aproximam de Jesus quando Jesus nos dá algo, ou quando Jesus faz algo por nós. Por que você se aproxima de Jesus? Essa é a grande pergunta. Pelo que ele pode lhe dar? Pelo que ele pode fazer por você? Ou por quem ele é? Ou pelo que ele significa? Irmãos, é amor por Cristo, mesmo sem benefícios temporais. É uma ação que nasce da integridade de um homem que é bom e justo por causa de Deus, e que não se curva às massas, que não requer aplausos, que não faz cálculo político, que arrisca a sua posição de honra, sua reputação, que arrisca o seu futuro, que arrisca a sua segurança, e tudo isso para cuidar de um homem morto, sem qualquer motivação utilitarista. O verso 52 narra o que ele fez diante de Pilatos. Correndo o risco de morte e de condenação, ele pede o corpo de Jesus, e lá no relato de João, como nós já lemos, João 19, Pilatos cede o corpo de Jesus a esse homem, confiando a ele. Pedir o corpo de um crucificado é se identificar com ele. Na lógica do mundo agora, nesse momento, Jesus é um derrotado, um maldito, um fracassado. Mas José, com seu gesto, ele diz: eu me identifico com este condenado, eu cuido dele, mesmo em sua morte. É nesse sentido que Paulo diz em Romanos 1, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto dos judeus como também dos gregos. Sabe o que é não se envergonhar do Evangelho? É saber que nós, como cristãos, estamos nos identificando com alguém que foi condenado como maldito, mas que, na verdade, ele é o grande Salvador das nossas almas, que nos livrou dos nossos muitos pecados por meio da sua morte humilhante. É a fé se revelando no momento mais improvável. Quando tudo parece perdido, os verdadeiros discípulos devem se levantar. Podemos avançar? No verso 53,
nós vemos os atos de cuidado de José de Arimateia com o corpo de Jesus. Leia comigo, verso 53 de Lucas 23. E tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, numa rocha onde ninguém havia sido sepultado ainda. Você percebe a reverência de José por Jesus? Primeiro ele tira da cruz, imagine essa cena, esse homem sozinho, talvez acompanhado de Nicodemos, porque em João 19 Nicodemos está nessa narrativa de alguma forma. Mas ele retira o corpo do nosso Salvador maravilhoso, o corpo ensanguentado, o corpo mutilado, o corpo dilacerado pela dor. Desce aquele corpo dali. Não é um ato simples, não é um ato limpo. Implica tocar nesse corpo mutilado, marcado, sangrento. De certo modo, José participa dessa humilhação, ele se aproxima do escândalo da cruz, ele não se afasta de Jesus, ele toca no corpo de um morto, que para o judeu é impureza. E ele ritualmente trazia consigo impureza. Ainda mais se considerarmos que isso é uma sexta-feira, às vésperas do sábado, do dia do descanso, e não diferentemente em época de Páscoa, o que torna tudo mais maior para nós. Ou seja, José se torna impuro aos olhos da lei, para honrar aquele que é a própria pureza, para honrar aquele que é a própria santidade. O texto diz, avança no verso 53, envolveu-o no lençol de linho. O linho aqui é um tecido de qualidade, é um símbolo de pureza, de dignidade, um tecido reservado apenas àqueles mais ricos. E isso é um gesto de honra, irmãos. Isso contrasta, se você perceber, isso contrasta com a morte humilhante de Jesus, porque o que os soldados fizeram com Jesus? O despiram, rasgaram a sua veste em público. Mas agora José de Arimateia pega um tecido fino e cobre o corpo do nosso Salvador. Cobre de forma honrosa. Cuida dele no momento mais difícil, no momento da sua morte. Irmãos, ele reverte Jesus com esse linho de honra, em contraste com a zombaria de ter suas vestes rasgadas. Eu não sei se você já teve a experiência, a triste experiência, por causa do pecado, de perder um ente querido. Você já teve essa experiência? E eu não sei se você já teve a experiência ou aquele sentimento de querer que aquela pessoa tão querida que morreu goze do melhor sepultamento, do melhor caixão, das melhores flores, da roupa que ela mais gostava, num lugar que traga certa tranquilidade e paz. Sabe, isso é bem judaico, em certo sentido. Está dentro da tradição cristã. Geralmente, a fé, do lado mais ocidental, ela é mais sentimentalista. É o choro, é a história, é a lembrança da pessoa. Não que isso não acontecia aqui. Mas nesse aspecto, havia uma preocupação muito grande com a honra com a qual aquela pessoa seria sepultada. Honrar alguém morto é o maior ato de amor de um judeu. Uma demonstração sublime de amor por alguém que partiu. Então é preciso que você entenda essa profundidade cultural. José, ele está gastando muito recurso. E Nicodemos também. Como vemos no texto de João 19, Nicodemos comprou uma tonelada de perfumes para envolver o corpo de Jesus. Então, irmãos, é nesse ponto que nós lemos essa honra, esse cuidado a respeito desse amor que só gasta, mas que não tem nada para receber em troca, porque ele está morto. Que só dá, mas o que eu posso receber? Se a sua relação com Jesus
é uma relação que só visa dar para receber, você não foi alcançado pelo Evangelho. O Evangelho não tem a ver com essa dinâmica. Nós nos doamos totalmente para Jesus, porque o amamos, porque Ele é digno do nosso amor, porque Ele nos atrai, porque Ele é irresistível, porque Ele é maravilhoso. O texto continua dizendo: depositou no túmulo aberto, numa rocha. Me refiro ao final do verso 53. Um túmulo cavado na rocha, irmãos, era típico de alguém de posse. Isso aponta para o fato de que José era alguém de posse. E o texto faz questão de dizer onde ninguém havia sido sepultado ainda. Porque um túmulo novo expressa dignidade. Possivelmente era o túmulo do próprio José, preparado para o dia da sua morte. Mas ele reserva para o Salvador, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Um túmulo que expressa essa dignidade. Jesus não é jogado numa vala comum de criminosos. Isso relata, e esse relato realça algo importante. E aí eu chamo a sua atenção para mostrar o propósito teológico de Lucas com isso, tá bom? Em primeiro lugar, se esse túmulo nunca foi usado como está sendo narrado aqui, ele não é um túmulo compartilhado. Só o corpo de Jesus está ali dentro. Entenderam isso? Então não pode ter acontecido qualquer confusão ou troca de corpos. É o corpo de Jesus que realmente foi sepultado ali. Porque há uma teoria liberal que diz que o corpo de Jesus foi roubado. E que aquele que saiu de dentro do túmulo foi um corpo que foi trocado. Mas não. Só o corpo de Jesus foi depositado ali porque só aquela sepultura era nova e não era dividida com mais ninguém. Então Lucas está querendo narrar que esse túmulo é novo, tanto para mostrar a honra e a dignidade que José está concedendo a Jesus no leito da sua morte, mas também para dizer que não há qualquer opção ou possibilidade de Jesus ter sido trocado. Porque depois que aquele túmulo era fechado, soldados romanos se posicionaram à frente e por nada aquele túmulo poderia ser aberto. Não faz qualquer sentido isso. Então ele é um lugar único, preparado pela providência de Deus. Então, o que nós podemos destacar sobre isso? Né? O que nós podemos destacar sobre isso? Primeiro, que essa verdade, esse relato, nos coloca contra a teoria do desmaio, que vai dizer que Jesus sofreu uma grande exaustão por causa do açoite, da crucificação, e que ele foi envolto em linho apertado, e que ele poderia sair dali sozinho e parecer vitorioso. Mas isso não é verdade, porque a morte dele foi pública, narrada diante de testemunhas, às 15 horas, há uma certificação romana da morte, amigos e inimigos de Jesus confirmaram essa morte, e a ideia de substituição é impossível porque o leito dele era um leito extremamente novo, dado apenas a Jesus. Então, diante disso, irmãos, o que nós podemos crer sobre esse ponto a respeito de José de Arimateia? E encerrando esse primeiro aspecto, é que nós podemos ver algumas marcas de um discípulo verdadeiro. O discípulo verdadeiro, ele não teme se expor diante da perseguição, nem mesmo dos seus pares, nem mesmo de Pilato. Ele não teme se expor diante da impureza, ele não teme se expor diante do gasto dos seus recursos. Ele é extremamente corajoso e faz tudo o que faz porque é um verdadeiro discípulo. Vive com integridade, não se conforma com o ambiente ímpio, vive orientado pelo reino, corre risco por amor a Cristo, serve sacrificialmente e pessoalmente, entrega-se completamente a Jesus. É o discípulo que ama Jesus quando Jesus parece não poder dar mais nada. E isso tudo são marcas de um verdadeiro discípulo. Como nós podemos ver também em Maria de Betânia, a mulher que compra perfumes caros, um perfume correspondente a 1 ano de salário, e derrama sobre Jesus. Como o próprio ladrão arrependido na cruz, que se dobra e que confessa e que crê no Jesus humilhado, com coroa de espinho, sangrando, aparentemente derrotado.
Como Nicodemos, narrado em João 19, que gasta seus recursos para comprar perfumes a fim de honrar Jesus em sua morte. Essa é uma fé verdadeira, que não busca nada em troca, mas que aparece em momentos improváveis. A seguir, nós podemos ver uma fé que permanece viva quando a esperança parece morta. Olha o que diz o verso 54. Era o dia da preparação. O dia da preparação, irmãos, é a sexta-feira. É o dia em que os judeus se organizavam para guardar o sábado. E, de fato, Jesus morreu numa sexta-feira. Só que o texto diz que o sábado estava para começar. Ou seja, era o final dessa sexta-feira. O tempo que José tinha para resolver as questões do sepultamento de Jesus era muito pouco. Pouquíssimo. Porque imediatamente ele tinha que guardar o dia do descanso. Então tudo foi feito muito às pressas. Por isso que Lucas faz questão de nos situar nesse relógio litúrgico aqui. Esse dia da preparação é a sexta-feira. O sábado estava para começar. José tinha pouco tempo. E a lei dizia em Deuteronômio 21, eu só vou citar por conta do nosso tempo, Deuteronômio 21, 22 e 23, que alguém que foi pendurado no madeiro deveria ser retirado e sepultado no mesmo dia. Então ainda tinha essa pressão do cumprimento da lei e a proximidade do sábado. Então essa é a urgência de José. E também a razão porque as mulheres não puderam realizar todos os ritos fúnebres naquele mesmo dia. Aqui uma tensão que Lucas nos coloca, porque de um lado, a lei do sábado, ela exige descanso, mas do outro, a urgência de sepultar Jesus antes do pôr do sol também. Entre honrá-lo e se submeter à lei. Entendeu essa tensão? Entre cuidar do corpo de Jesus, prestigiando-o com honra, e entre se colocar debaixo da obediência do cumprimento da lei. Então esse detalhe temporal mostra que o amor e a obediência sempre se movem debaixo de uma tensão. Amar e obedecer a Deus sempre estão nessa tensão. E a gente precisa notar isso. José age rápido, mas com honra. Teologicamente, também, esse verso ele é pontual, mas carregado de simbolismo, porque o Filho de Deus morrer precisamente nas vésperas de um sábado, nos coloca diante de uma figura do sábado maior. Ou seja, é Jesus quem é o nosso sábado. O nosso sábado melhor e verdadeiro. É Jesus quem é o nosso descanso. Então, o corpo de Jesus repousará no túmulo no sábado, descansando, depois da sua última afirmação, está consumado. Ou seja, o descanso sabático de Cristo antecipa o descanso escatológico do povo de Deus. Esse é o último sábado da antiga aliança. Porque a nova criação será inaugurada agora, no dia da ressurreição, no domingo, no dia da Epifania. No verso 55, você lê o seguinte: as mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Irmãos, preste atenção em duas expressões que Lucas faz questões de usar aqui. Diz que elas viram o túmulo e diz que elas viram como o corpo foi colocado ali. Você percebeu que a intenção de Lucas também é trazer historicidade, porque tem um grupo de mulheres que acompanhou o ministério de Jesus inteiro e que não apenas viram onde era o túmulo de Jesus, mas viram como o corpo de Jesus foi colocado ali. Há muitas testemunhas de que, de fato, Jesus morreu. Elas seguiam Jesus desde a Galileia. São discípulas de caminhada longa. Quando muitos discípulos de Jesus mais próximos o abandonaram, essas mulheres não o abandonaram e permaneceram cuidando dele. E elas seguiram seguiram também José. José, enquanto faz tudo o que faz, tem a companhia discreta e secreta dessas mulheres observando tudo. Ele é o discípulo público, que se torna público e que faz tudo o que faz, e elas silenciosamente observam, perseverante, a fim de exercer também o seu cuidado com o Salvador. Viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Ou seja, elas não apenas sabem onde é o túmulo, mas sabem como o corpo foi colocado naquele túmulo. Não é um olhar superficial, porque a ideia de Lucas aqui é que elas eram observadoras atentas dessa realidade, quase que com um olhar investigativo. Elas observam o lugar e o modo. E isso é crucial, porque elas são testemunhas qualificadas.
para testemunhar exatamente o que acontecerá e o que aconteceu, que Jesus foi realmente sepultado como morto e que ele ressuscitou realmente. Essa observação detalhada credencia essas mulheres como testemunhas oculares da morte de Jesus e elimina qualquer acusação de que ele não tenha ressuscitado no domingo. O verso 56 diz assim: então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. Essas mulheres que acompanharam Jesus durante todo o seu ministério, desde a Galileia, e que foram testemunhas de que ele estava realmente morto e sepultado, sabiam onde e como ele foi sepultado, não apenas são observadoras distantes, que serão testemunhas oculares, e que têm um relacionamento distante com o Senhor, mas não, enquanto elas observam, no coração delas, elas desejam honrar também o Salvador, assim como José de Arimateia honrou. Elas decidem comprar óleos, perfumes aromáticos, para passar em seu corpo, para embalsamá-lo, para honrá-lo. E esse trecho só prolonga a fidelidade dessas mulheres. O texto diz, no verso 56, que elas se retiraram, ou seja, elas deixaram o túmulo, mas elas não deixaram Jesus, porque o olhar delas já está na próxima oportunidade de servi-lo. Elas já estão se organizando para comprar os perfumes, porque o texto avança dizendo, para preparar óleos aromáticos e perfumes. E como já dissemos anteriormente, esse ato de perfumar o corpo era um gesto de honra, respeito, de amor na morte. Os malditos, eles não gozavam disso. Ainda que Jesus tenha morrido como maldito, todos que se identificaram com ele e que honraram na sua morte, estão dizendo que ele não era um maldito, mas que ele era digno de honra. Não aceita que o corpo do mestre seja deixado à decomposição e ser cuidado. Irmãos, ao mesmo tempo, uma informação importante sobre tudo isso. José de Arimateia preparou um túmulo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, como diz o João 19, que comprou perfumes. Isso, Nicodemos, é na sexta-feira, ele passa perfumes no corpo de Cristo. As mulheres fazem isso também logo em seguida. Entenda, se elas e eles estão tomando essa atitude de embalsamar e de preservar esse corpo em algum sentido, é porque eles não esperavam uma ressurreição. Eles estão dando a tratativa, de fato, de um corpo morto. Eles estão preparando um corpo, não um corpo que se crê que vai ressuscitar em 3 dias. Eles não tinham uma clareza sobre o que iria acontecer. Mas de fato o que os move, sabe o que é? É saber que algo vai acontecer. Porque talvez você pergunte, diante de todo esse cenário, de um Jesus morto, por que eles fizeram tudo isso? Com que expectativa? O que os motivou? A resposta é a fé. Ainda que não soubesse o que iria acontecer, eles sabiam certamente que algo iria acontecer. Porque Deus trabalha, porque Deus age, porque Deus faz. Eles sabiam que algo ia acontecer. E por essa expectativa e por essa esperança fazem tudo o que fazem. É a fé que permanece viva quando a esperança parece morta. É a fé que permanece de pé quando todo o cenário parece dizer o contrário para nós. É um amor persistente que serve a Cristo, mesmo quando parece que Cristo foi derrotado. É uma fé que, mesmo não compreendendo ainda a ressurreição, permanece com devoção prática, age mesmo sem compreender todo o plano de Deus, age, é uma fé que permanece viva quando a esperança parece morta. Eles sabem que Deus vai fazer algo, elas esperam em Deus. E na lógica do texto, José oferece o túmulo e o linho, as mulheres oferecem os aromas e os perfumes. Ambos, à sua maneira, estão dizendo, ele é digno de honra, mesmo morto. E eu não sei o que acontece depois daqui, mas eu sei que nesse silêncio, Deus falará. Deus vai romper o silêncio, Deus vai agir, Deus vai fazer algo. Eu não sei o que é, mas Ele vai agir, mas Ele vai fazer. No verso 56, na parte B, diz, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. E esse final para mim tem uma beleza muito profunda. Sabe o que é? É que, a despeito de tudo que a gente faz, é Deus quem faz o trabalho.
É Deus quem trabalha. E vai existir momentos na nossa vida em que tudo o que poderemos fazer é obedecer e descansar. Circunstâncias, momentos, cenários. No sábado descansaram. Você percebe? Há aqui uma obediência à lei. O amor delas por Cristo não leva a desprezar a palavra de Deus. Elas amam a Cristo dentro do limite da obediência. E esse é o verdadeiro amor. Aquele que ama dentro do limite da obediência. E Lucas faz questão de afirmar, segundo o mandamento. Não está à toa aqui. Ele faz questão de dizer isso porque ele quer enfatizar que diante do caos emocional, da crucificação, das dificuldades da vida, como podemos aplicar, há um sábado a ser guardado. Isso cria um contraste. O céu parece silencioso, Cristo está morto, o túmulo está fechado, e o verdadeiro povo de Deus descansa, porque espera o agir de Deus. Descansa em obediência, conforme o mandamento. Teologicamente, é como se esse verso dissesse para a gente, entre a cruz e o túmulo vazio, entre a dor da sexta e a alegria do domingo, há um sábado de silêncio e obediência. E na nossa vida é assim. Irmãos, por vezes, estamos nesse sábado, aguardando a expectativa do retorno do nosso Salvador, da manifestação final da sua vinda. Às vezes assustado com o silêncio e com as ausências das respostas das nossas orações. Mas há um Deus que trabalha. Às vezes sem saber qual é o próximo passo e o que acontecerá a seguir, mas há um Deus que trabalha. Então, se esse é o seu caso, pois é o meu, descanse e continue obedecendo ao Senhor. Você percebe algo interessante nesse texto e que deve ser dito à nossa geração? Elas esperam sem saber o que Deus faria. Não há voz, não há milagre, não há anjo ainda, apenas descanso, fé e obediência, talvez achando por hora que acabou, mas a verdade é que Deus está em plena atividade. E é assim na nossa vida. Há momentos em que já fizemos tudo o que era possível. Honramos Cristo, obedecemos, amamos, perseveramos, glória a Deus por isso. Mas Deus nos manda descansar. Você já descansou? E esperou Deus agir? Não é uma passividade, mas é um descanso obediente. A fé que sabe parar, porque crê que Deus continua a obra quando nós não podemos fazer mais nada. Precisamos dessa fé que descansa quando Deus trabalha. Precisamos dessa fé. Há um eco da criação aqui. No Gênesis, Deus trabalha 6 dias e descansa no 7º. Na redenção, Cristo trabalha na sexta da cruz, repousa no sábado, mas surge no 1º dia da inauguração, a nova criação. Esse sábado é, de certo modo, o último sábado da velha criação, como já afirmamos, antes do amanhecer do domingo da nova criação. Depois do silêncio de Deus, rompe a aurora. Depois do silêncio, a graça, a alegria, a resposta. Amarrando tudo em uma linha só. O que nós vemos em Lucas 23, 50 a 56? Nós vemos um justo escondido no meio de uma estrutura injusta, porque Deus preserva os seus em lugares improváveis. Nós vemos uma fé que surge no momento de maior aparente derrota, mas que se manifesta com coragem concreta, disposta a perder tudo e sacrificar tudo por amor a Jesus. Nós vemos um tempo litúrgico carregado de significado, um sábado que clama para que descansemos diante do silêncio de Deus. Nós vemos mulheres fiéis e discretas, que observam, amam, servem quando o cenário é o da morte. E nós vemos um povo que, mesmo sem entender tudo de mal que acontece no mundo, continua obedecendo e guardando o descanso. Deus tem os seus Josés em lugares inesperados,
A verdadeira fé se revela justamente quando o cenário parece contradizer o reino que esperamos. Há momentos em que tudo que nos resta é cuidar bem do que temos diante de nós, amar a Cristo no escuro e no silêncio, e cumprir o mandamento de descansar. O que eu faço? Descansa. Continue obedecendo e descansa. Você não vai sentir, não vai arrepiar, mas você vai obedecer e continuar. Contudo, é mais do que importante destacar que não é a força de José e nem das mulheres que sustenta a história. É a fidelidade de Deus que sustenta José e essas mulheres. Ele é o herói dessa história. Ele é o rei que, ainda que agora morto por nós, que somos dele, ressuscitará em triunfo por nós, para nossa justificação. Eu concluo aplicações que se seguem. O que nós podemos aprender com esse texto? São algumas verdades tópicas, tá, irmãos? Talvez diferentes do que temos visto em termos de aplicação. Mas são as seguintes. Em primeiro lugar, Deus ele sempre preserva os seus, mesmo em estruturas corruptas. Então, se você encontra-se nessa ocasião, não se omita, não se esconda. Apresente a sua fé diante dos cenários hostis que Deus te colocou. Seja como Daniel e decida no seu coração não se corromper diante da perversidade das estruturas do nosso tempo. Porque isso nos leva à segunda verdade. A fé verdadeira, ela não se cala diante do mal. Ela não é uma fé silenciosa, porém a fé verdadeira é aquela que se revela mais na dor do que no triunfo. Porque é muito bom seguir Jesus quando está muito bem. Mas a fé verdadeira é aquela que se mostra perseverante quando está tudo mal. E essa fé é a fé de José e das mulheres. Em terceiro lugar, verdadeiros cristãos sempre se posicionam contra o erro, mesmo quando se posicionar contra o erro custa caro para nós. Assim como José de Arimateia se posicionou contra o plano e contra a ação de matar Jesus, nós por vezes vamos ter que nos posicionar em conversas, sejam com amigos, sejam com familiares, sejam com colegas de trabalho, seja em qualquer estrutura, e se posicionar como quem é promotor da verdade. Nós nos posicionamos contra o erro, a despeito da nossa reputação, posição e segurança. Em quarto lugar, uma fé verdadeira sempre se expressa em ação, não apenas em palavras. Eu tenho que fazer algo, eu preciso me mover para algo. Porque ainda que as obras não produzam fé, é bem verdade que a fé produz em obras, porque a fé sem obras são mortas. Então, como José que não mediu esforços e que deu tudo dos seus recursos para honrar o Salvador e promover o Evangelho da sua glória, que nós possamos dar tudo de nós, não apenas em termos financeiros, mas do nosso tempo e do nosso corpo, para a glória e para a exaltação do nome de Deus. Por quê? Porque o sepultamento de Jesus é mensagem do Evangelho. O sepultamento de Jesus é Evangelho. E isso você pode contrastar essa verdade com o próprio credo apostólico, que diz a respeito da morte de Jesus. O credo apostólico, o credo mais antigo da história das igrejas, vai dizer: foi crucificado, morto e sepultado. Porque talvez você tenha ouvido muitos sermões sobre a morte de Jesus, e talvez você tenha ouvido muitos sermões sobre a ressurreição de Jesus, mas também nós precisamos meditar no sepultamento de Jesus, porque sepultamento de Jesus é Evangelho. Tanto é verdade que em 1 Coríntios 15, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em outras palavras, o sepultamento de Jesus é Evangelho. Então a verdadeira fé se expressa em ação, naquela ação em que nós promovemos a mensagem do Evangelho, assim como José de Arimateia não mede esforços em promover a mensagem de Jesus sepultado, mas que ressuscitará. Portanto, o discipulado também é honrar Jesus, mesmo quando aparentemente não temos nada a ganhar, com as bênçãos que ele poderia receber, com as dádivas que ele estava buscando. E as mulheres, elas queriam o que de Jesus? Seguiam Jesus, porque amavam Jesus
e isso basta. A fidelidade, portanto, e essa é uma outra aplicação, a fidelidade de um verdadeiro crente, ela se mostra muito mais nos detalhes e na constância, muito mais na perseverança que permanece, do que no triunfalismo de uma fé aparente, que busca ser exaltada por aquilo que faz em público, e não por aquilo que verdadeiramente é. Por quê? Porque ser espiritual não tem nada a ver com barulho, não tem nada a ver com rodopiar, saltar, pular, mas assim como essas mulheres, por vezes, a verdadeira espiritualidade se expressa em uma perseverança silenciosa. Deus sabe o que elas fizeram. Deus sabe o que José fez. Então, muitas vezes, os maiores atos de fé são os invisíveis. E talvez os mais desprezíveis, como cuidar do corpo do morto. E por fim, essa é a nossa última aplicação. Há momentos, irmãos, na nossa vida em que obedecer a Deus é tudo o que podemos fazer. É tudo o que podemos fazer. Não veremos esperança, humanamente falando. Não sentiremos nada, mas obedecer é tudo o que poderemos fazer. Sabe? Silêncio não significa ausência de Deus. Deus trabalha enquanto nós descansamos. Lembre-se disso. O sábado foi silencioso para nós, mas para Deus foi dia de triunfo. O dia do descanso ensina que Deus não precisa da nossa pressa para agir. A história pode parecer parada, mas o plano de Deus nunca para. É isso. Do sábado do túmulo para o domingo da vitória. Então, que essas verdades possam ser aplicadas ao nosso coração. E que você entenda que toda essa narrativa, assim descrita com fidelidade, apresentam para nós um Jesus que realmente morreu, mas que verdadeiramente ressuscitará. Esteve morto, mas ressurgiu. E nós celebraremos, portanto, agora a sua vitória na cruz. Descanse e obedeça.